Eu já vou de novo com a vereadora, mas continuando então com a senhora, deputada, até para pegar esse gancho. As condições previstas em lei, rapidamente, só para eu poder construir o argumento da pergunta aqui. As condições previstas em lei, que são 3. A mulher é vítima de violência sexual. Nós estamos falando de um crime gravíssimo, estupro. Ou ela corre risco de vida, o que a pergunta é, faz sentido correr o risco de perder a mãe para nascer a criança? E a terceira situação, que é quando você tem má formação fetal. No caso, especificamente, a anencefalia, que pode até ter batimento cardíaco, mas você tem a má formação do cérebro, até ausência de parte de formação desse cérebro. Nessas condições, a senhora que é contrária ao aborto, que é contrária à descriminalização, a senhora acha que a lei já está de bom tamanho ou a senhora discorda, inclusive, dessas 3 possibilidades legais que se tem para fazer o aborto no país? Eu sou radicalmente contra o aborto em qualquer hipótese. Como disse, eu acho que o aborto tem que ser algo impensável. Inclusive, além de tudo, eu diria que a última barreira moral de qualquer país é justamente esse. Se o país aceita, ou melhor, descriminaliza, legaliza o aborto, ele atrai para si algo que a gente pode perceber. Da partir dali, se a gente aceita, ainda que tacitamente, que se mate um inocente no ventre, alguém que não pode se defender, alguém que não tem voz, que nós precisamos ser essa voz para defender, erguer essa voz para que possamos defender essa vida frágil, o mais vulnerável dos seres, que é justamente este que está ali, abrigado no ventre da sua mãe. Se um país aceita, ainda que tacitamente, que esta pessoa inocente, ela vá a óbito, ou seja, ela morra justamente por conta da legalização do aborto, o que mais que esse país não vai autorizar? Eu acho que todo o resto vai ter ali, na legalização do aborto, a sua porta de entrada. Então, é importante a gente também repisar que não existe aborto legal no Brasil. Isso aí é outro binômio absolutamente falacioso, que é pura narrativa do outro lado, para tentar criar uma espécie de senso comum quando não há senso comum. Como disse, não temos como dialogar com o assassinato de pessoas inocentes. Não há como dialogarmos ou debatermos uma matéria que afeta o assassinato. Ou seja, né, o aborto ele é um assassinato intrauterino, o que difere é apenas o momento da execução. O artigo 121 do Código Penal, ele fala do homicídio extrauterino. Agora, o que é o aborto? É um homicídio intrauterino. Porque desde a concepção existe uma vida. Então, se existe a vida, essa vida precisa ser protegida em todas as suas fases. Todas as suas fases e todos os seus estágios. Então, eu sou radicalmente contra o aborto em qualquer hipótese, sim. Vereadora Mariana Conte, obrigado pela gentileza de aguardar. Era para não perder o argumento. Eu vou fazer a mesma pergunta, só que, obviamente, com uma interpretação diferente. Das 3 hipóteses já previstas em lei, isso já não atende à necessidade da mulher de se defender, obviamente, de um parto que poderia ser complicado para ela, seja porque foi vítima de violência sexual, e nós estamos falando de estupro, o nome é esse. Violência sexual pode ser até um eufemismo em alguns momentos, não, é estupro no caso especificamente. Ela correr risco de vida, obviamente, e no caso de anencefalia. A senhora acha que é preciso, além disso, para atender a mulher, neste caso, que foi exatamente a sua defesa na primeira resposta? Adalberto, a gente precisa combater alguns argumentos falaciosos, porque tem muita gente que fica repetindo esses argumentos sobre vida ou não vida. Não é essa a questão que está colocada em jogo. A questão é a seguinte: hoje o aborto é uma realidade no país. É uma realidade no país que está levando à morte de mulheres, está levando sequelas de mulheres. A gente tem uma realidade que precisa ser enfrentada e a criminalização não enfrenta essa realidade. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de saúde pública e que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública, é porque existe uma identificação de que existe a rota crítica do aborto. Nós precisamos conhecer quem é essa mulher. Quem é essa mulher que está fazendo um aborto ilegal e, portanto, inseguro? Quem é essa mulher que está ficando com sequelas por conta do aborto? Quem é essa mulher que está recorrendo a métodos e procedimentos que vão levar essa mulher à morte por conta do aborto? Eu quero dialogar aqui com as mulheres. É uma realidade que a maioria das mulheres ou já realizou um aborto, ou conhece mulheres que realizaram aborto, ou fizeram parte de rede de solidariedade para as mulheres que realizaram aborto. Mesmo as mulheres que dizem que são contra, porque existe um constrangimento, uma expectativa da sociedade que seja contra. Então, a gente precisa limpar esses preconceitos. A descriminalização do aborto é uma condição para que a gente reduza os casos de aborto no Brasil. E nesses casos, nos casos previstos em lei, que é no caso de anencefalia, que é no caso de risco de
de vida da gestante. E no caso do estupro, eu acho que você foi perfeito. É preciso dar nomes, é caso de estupro. Gente, lembra o que aconteceu com aquela menina de 10 anos no Espírito Santo em 2021? Ela foi vítima de estupro, a gente está falando de uma criança que foi abusada, foi estuprada e recorreu a um aborto legal, previsto em lei, autorizado pela Constituição, que determina que o SUS deve atendê-la. E essa menina foi vítima de todo tipo de violência, de chacota, de ameaça, foi revitimizada tantas vezes porque recorreu uma criança de 10 anos que foi vítima de estupro, que deveria ser amparada pela lei, que deveria ser amparada pelo código, por todos os códigos, deveria ser prioridade a defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa menina foi revitimizada, ou seja, além de sofrer a violência sexual, que é uma das piores violências, enfim, que a gente não pode nem nominar, essa mulher vai ser obrigada a carregar o fruto de uma gravidez, fruto de uma violência. Veja do que a gente está falando. Então é preciso que a gente discuta aqui e dê nome às coisas. É inadmissível defender que uma mulher vítima de estupro carregue carregue durante 9 meses e seja obrigada a levar uma gestação que foi fruto de uma violência. Isso é de uma violência, de uma desumanidade sem tamanho. E é importante dizer que a criminalização só está deixando o problema para debaixo do tapete. Essa criminalização leva o lucro das clínicas clandestinas e faz com que o Estado não se responsabilize por uma questão que é uma questão social. Não se responsabilize, é jogar de novo a responsabilidade nas costas das mulheres e passar um pano. O que está acontecendo é passar pano para estuprador e passar pano para homens que abandonam suas mulheres, do Estado que não garante creche e para saúde pública que não garante para as mulheres o direito à gestação, não garante o direito ao trabalho para a mulher mãe. Então, na verdade, o que a gente quer é que o aborto deixe de ser tratado como uma questão de crime que não tem resolvido o problema e seja tratado como uma questão de saúde pública. Isso é uma condição até para a gente reduzir o número de abortos no Brasil, porque deve garantir o direito sexual e reprodutivo da mulher na sua integralidade. A mulher tem que escolher, a mulher tem que ter educação sexual, a mulher tem que ter acesso anticoncepcional, a mulher tem que ter o direito, se ela quiser ser mãe, à gestação segura, e ela tem que ter o direito de poder fazer um aborto seguro.